bem com você? Eu sou a Daniele e tô aqui no canal Tec Química para falar para você um pouquinho mais sobre química, tecnologia e informação. Bora lá comigo aprender mais um pouquinho? Hoje a videoaula vai estar super legal. Vou falar sobre formulações de suspensões concentradas, ou seja, uma formulação de um SC. Vamos lá? E aí? Você já sabe o que é uma formulação de defensivo agrícola? Poxa, ou o que é um defensivo agrícola? Você está por dentro desses assuntos? Bom, se você quer conhecer um pouco mais, passa lá no canal Tec Química. Já tem videoaula sobre isso e você vai conseguir aprender um pouco mais e tirar todas as suas dúvidas. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida sobre essa videoaula ou sobre as outras, deixa lá nos comentários, nós vamos responder para vocês. Bom, vamos comigo aprender um pouquinho mais sobre processos de formulação de um SC. Como todo início, tem um bom resumo no começo, certo? Então, eu trouxe um resumo aqui para mostrar para vocês o que a gente vai ver nessa aula de hoje, nesse resuminho. Primeiro, para o processo de um SC ou para qualquer outro tipo de processo, você tem que ter a transferência da formulação. Vou tratar aqui de maneira bem breve. Gente, só uma coisinha, eu falo muito, então, por favor, não desanime. Vou falar aqui um pouquinho, bem resumido, sobre a transferência da formulação. Vou falar sobre a solução espessante, como ela é feita. Vou falar sobre a mistura de componentes para formular uma solução de suspensão concentrada. Vou falar sobre a moagem, que é a etapa crítica nessa formulação. Ela é o coração da formulação, vamos dizer assim. E por fim, óbvio, a conclusão da formulação. Vamos lá comigo? Tratando sobre transferência de formulações para processos, para você, o que é processo? O que você entende como processo? Bom, eu trouxe uma definição aqui de processo. Pode ser que você encontre outras aí na internet ou em qualquer outro dicionário. Mas a definição que eu achei menciona o seguinte: que processo é uma ação continuada, é a realização contínua e prolongada de uma atividade. Gente, mas o que quer dizer isso? Bom, o que quer dizer? No meu ponto de vista, é que tudo que eu faço ao longo do meu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, é um processo. É a junção de várias atividades para que eu chegue a um único objetivo. Para que eu obtenha um produto ou para que eu obtenha um resultado. Isso, para mim, é processo. Certo? Mas para ter um processo legal, assim, que eu tenha uma assertividade boa, que eu tenha um resultado, assim, desejado, o que eu preciso ter? O principal de tudo e o coração do processo e o tchan do negócio no caso aqui, a transferência de formulação. Ou pode ser tratado como planejamento. Essa é a sacada principal de qualquer transferência e de qualquer processo para que ele rode legal. O que a gente tem que tratar nesse planejamento, nessa transferência da formulação? Bom, eu listei algumas coisas aqui e espero que seja útil. A primeira coisa, quando eu vou formular, eu tenho que avaliar o meu maquinário. Eu tenho que avaliar onde eu vou fazer essa formulação. Poxa, qual que é a capacidade dos meus misturadores? Qual que é a capacidade dos meus tanques? Isso é a primeira coisa que eu tenho que ver. A segunda coisa que eu tenho que ver é a precisão dos meus equipamentos de medição. Poxa, qual que é a variação da minha balança? O que ela aceita? Qual é a capacidade desse processo? É isso que a gente tem que ver. Outro ponto importante é a compatibilidade de materiais. Do que são feitos os meus reatores, do que são feitos os meus misturadores com os ingredientes que eu estou manuseando para a formulação. Isso é o principal na parte de avaliação de equipamentos. Em seguida, também eu avaliei tudo isso, aí eu posso partir para um teste piloto. Vi que está tudo ok, eu já adequei, já estudei a capacidade do meu processo, adequei isso. Poxa, posso partir para um teste piloto para ver se
como vai se comportar essa formulação na realidade. Mas como que eu vou fazer um teste piloto? Bom, o teste piloto ele vai ser conduzido junto com o departamento de pesquisa. O departamento de pesquisa ele já vai ter validado toda aquela formulação embancada. Então você vai ter assim, já uma formulação que já está validada. Já é uma formulação ok, ela já foi testada, então ela está super certa. Agora eu preciso fazer ela, reproduzir ela em larga escala ou em menor escala ainda do que foi validado pelo departamento de pesquisa. E é nessa hora que entra o teste piloto. Eu vou ter que converter a proporção de cada ingrediente que vai na formulação para poder adequar para o teste piloto. E nele eu vou avaliar cada detalhe do processo, o que eu vou ter que aumentar ou diminuir. A ordem, uma coisa chave, independente do volume que eu vou produzir no teste piloto, eu vou ter que respeitar a ordem de adição sugerida pelo departamento de pesquisa, pois isso já foi validado. Bom, eu consegui reproduzir no meu teste piloto o que o departamento de pesquisa passou para mim. Nossa, ótimo! Que legal! Eu consegui, então já tá pronto, já tá tudo fechado. Não, peraí. Não é porque eu reproduzi uma vez que vai estar fechado. Eu vou ter que documentar isso. A parte de documentação, ela é, nossa, a peça-chave que vai fechar tudo. Por quê? Como que eu vou conseguir reproduzir isso várias vezes da mesma forma? É só através de documentação. O meu procedimento operacional é muito importante nisso, porque é ele que vai falar assim para quem for fazer, para quem for formular, assim, ó, você tem que fazer desta forma, nesta ordem e adicionar essas quantidades. É essa a função da parte documentacional na transferência da formulação. Você vai garantir a padronização dessa formulação em qualquer momento que ela seja produzida. E você vai garantir a robustez do seu processo. Ah, não se esqueça, é na transferência também que você trata todos os riscos envolvidos no produto. Não só riscos operacionais, mas riscos ocupacionais também. É nela que você vai determinar qual é a exposição ao risco que as pessoas têm. E é nela que você vai determinar quais os EPIs ou EPCs necessários para a execução desse processo. Isso também é ponto-chave na hora de fazer a transferência da formulação. Não se esqueçam disso. Poxa, feito toda a etapa de transferência, agora a gente vai dar início ao processo de formulação propriamente dito. Vamos lá? Vamos iniciar pela solução espessante. Poxa, mas a solução espessante, ela já não vai na formulação? Sim, ela vai. Só que a gente precisa preparar ela para que ela fique com as características que a gente precisa na hora de adicionar ela na formulação. Então, o que eu tenho que fazer para a solução espessante? Primeiro passo, eu vou adicionar água ao misturador. Depois de adicionar água, eu vou ligar a minha agitação. Essa solução espessante, ela deve ser feita em agitação constante para garantir as características que a gente precisa nela. Adicionada a água, aí eu vou adicionar os preservantes nessa formulação, que ela necessita desses preservantes. Adicionado isso, homogeneizada a água mais os preservantes, eu vou adicionar o meu agente espessante. Nesse ponto, eu tenho duas dicas. Ele pode ser adicionado de duas formas diferentes, na verdade. Caso eu tenha propileno glicol na minha formulação, eu posso fazer uma dispersão prévia desse espessante no propileno glicol e aí sim adicionar o meu misturador, que vai facilitar a dispersão de todo o espessante na formulação. Poxa, mas peraí, se eu não tenho propileno glicol, o que eu faço? Não entra em pânico. Dá para fazer sim e ela vai ficar excelente da mesma forma. Você só vai gastar um pouco mais de tempo. O que eu vou fazer? Vou adicionando os pós da goma xantana, que é o meu espessante, aos poucos no misturador,
Por que eu tenho que adicionar aos poucos? Para evitar a formação de grumos, para que quando eu adiciono tudo de uma vez, eu posso ter o risco de ocasionar grumos. O que são esses grumos? São os pós, é o pó que se aglomera e ele não fica molhado, ele não dispersa na solução. Então ele não vai formular esse espessante da forma que a gente quer. Então isso é importante. Os dois pontos. Adicionar o espessante em pó lentamente para que ele molhe bem e não forme grumos. Ou, caso eu tenha o propileno glicol, eu vou dispersar ele antes, a goma xantana antes no propileno glicol, para que eu faça essa solução um pouco mais rápido e não tenha tanto risco de formação de grumos. A solução espessante é basicamente isso. Não tem muito segredo, é só isso. Tem outra dica. Caso seja necessário para o seu processo, você pode sim deixar esse espessante repousando dentro do misturador com a agitação desligada, até que você vá utilizar ele na sua formulação. Mas é caso seja necessário. Finalizado, né, a nossa solução espessante, é hora da gente fazer o produto propriamente dito. Gente, mas quais são as características assim de um SC? Vocês sabem? Tá, eu vou falar para vocês. O SC, ele é uma suspensão concentrada, ou seja, o meu ingrediente ativo, ele não é solúvel na minha solução. Então ele vai ficar suspenso. Então como é que eu faço para ter uma solução suspensão concentrada legal? Primeiro, eu vou adicionar ao misturador todos os componentes da minha formulação que são líquidos. Eu vou adicionar água, eu vou adicionar o dispersante, o umectante, o anticongelante, o antiespumante e os aditivos. Aqui eu também tenho outra dica legal. Você pode separar, caso você possa, separe um pouquinho do seu antiespumante, que você vai adicionar ele lá na frente, após o processo de moagem, porque na moagem ocorre a formação de espuma, e então você pode adicionar ele depois, mas caso você possa, não esqueça disso. Poxa, Dani, adicionei então aqui nessa etapa de mistura de componentes, adicionei todos os meus líquidos, é só isso? Não, não é só isso. Vou adicionar os líquidos, não esqueçam aqui também, a agitação deve ser constante. Para quê? Para que eu tenha uma solução homogênea. Feita essa solução homogênea com todos os líquidos, aí sim eu vou adicionar o meu ingrediente ativo. Adicionei ele, com o auxílio da agitação, eu vou fazer com que ele fique todo disperso na formulação de forma homogênea, ou seja, em qualquer ponto do misturador que eu retirar uma amostra de solução, que ela tenha a mesma quantidade de ingrediente ativo. E aí, terminou minha formulação? Na hora que eu adicionei o líquido, que tá tudo homogêneo? Poxa, é isso que eu quero? Sim, pode ser o que você quer. Se você usou um ingrediente ativo já micronizado, ou seja, que já tem um tamanho de partícula pequeno, mas a grande maioria dos processos de SC, eles contam com a parte fundamental, que é o que dá substância, vamos dizer assim, para a formulação, que é a parte de moagem. O que eu vou ver na moagem? Poxa, eu tenho lá um sólido que está suspenso numa solução. Para que eu vou moer ele? Para que eu vou reduzir essas partículas? Qual que é a intenção da moagem? A moagem nada mais é do que reduzir o tamanho de partícula. O que eu vou ganhar reduzindo o tamanho da minha partícula? Para que eu preciso fazer isso? Bom, eu preciso fazer isso porque com tamanhos de partículas menores eu vou ter uma durabilidade de suspensão maior. Ou seja, o meu ingrediente ativo vai ficar mais tempo suspenso na minha formulação. Então, quais são os pontos chaves da moagem? O que eu preciso ter nela para que ela aconteça de uma forma legal, que ela se reproduza? Quais são os meus pontos de atenção? O primeiro é o fluxo da minha solução de produto no moinho. Por que esse fluxo? Esse fluxo vai garantir que a minha partícula reduza do tamanho que eu quero. O sugerido é que as suas partículas tenham menor que 10 micras. Mas
Pode ser sim, que tenha formulações estáveis com partículas maiores. Isso vai de cada aditivo que você colocou, de cada espessante, de cada umectante que você colocou na sua formulação. Isso são características de matéria-prima e do que o seu P&D validou. Mas o fluxo ele é importante para isso, para que sua partícula ela reduza o tamanho que você necessita. E 2 pontos chaves do fluxo: ele não pode ser rápido demais, porque se for rápido demais, não vai acontecer a moagem dessa partícula. A sua partícula vai passar pelo seu moinho e não vai acontecer nada com ela. Ela vai entrar e sair do mesmo jeito, praticamente. Agora, o que acontece se eu deixar tempo demais? Poxa, eu vou, reduzir demais minha partícula, vai ser o tchan, sim. Eu vou ter uma formulação com partículas mínimas e eu vou aumentar meu shelf life. Não é isso. Ele tem que ficar o tempo adequado, porque se eu deixar tempo demais, pode ser que impacte no segundo ponto, que é a temperatura. Ele vai aumentar a temperatura, ele vai acontecer o espessamento dessa solução do produto dentro do moinho, que é o que a gente não quer. E vai alterar, pode ser que a temperatura também altere algumas características físico-químicas do meu ingrediente ativo, que ele ocasione degradação ou que ele ocasione a fusão desse ingrediente ativo. Isso a gente também não quer. Então é importante a gente pensar no fluxo para que ele também não impacte na temperatura. O que eu posso ter para essa temperatura? Muitos dos moinhos que a gente tem disponível no mercado, ele tem camisas de resfriamento. Isso ajuda a controlar a temperatura interna do moinho. É muito bom. É bom você avaliar isso antes, porque ele vai ajudar, demais na hora de você formular esse produto, para que ele não tenha um aquecimento, além da conta, além do que você precisa. E que você não precise parar o seu processo para esperar ele esfriar. Com a camisa de resfriamento do moinho, você já tem isso. Bom, fechou no fluxo, fechou na temperatura, vamos para os tipos de esfera do moinho. Por que eu preciso avaliar os tipos de esfera? Porque nelas que vão estar diretamente ligadas à eficiência da minha moagem. O tamanho das esferas vão determinar o quanto eu vou reduzir das partículas. E o material das esferas vai determinar a durabilidade delas, ou seja, o quanto elas vão durar ao longo do meu processo. Eu tenho materiais que são mais em conta, mas que também têm durabilidade menor. Poxa, pode ser que isso seja sim bom para o seu processo. Se você pode trocar mais vezes essas esferas, não tem problema nenhum que você use. O que você tem que se atentar a isso? Que o desgaste dessas esferas vai trazer uma não uniformidade, vai trazer uma falta de uniformidade no tamanho das suas partículas, e isso a gente não quer. Então a gente tem que garantir que essas esferas estejam sempre com um bom desempenho, para que eu tenha assim uma moagem mais uniforme, que eu tenha uma distribuição uniforme desses tamanhos de partícula. É basicamente isso que serve a moagem. Poxa, agora eu moí todo o meu produto formulado, o que falta? Já acabei aí? Não. Calma que a gente ainda tem a mistura final. E chegamos à nossa mistura final, vamos lá. O que eu vou fazer na mistura final? Lembra aquele antiespumante que eu sugeri lá atrás para a gente separar na parte de mistura de componentes líquidos? Então, caso você possa, essa é a hora de você adicionar o que você separou. Como eu mencionei, o processo de moagem, pela agitação do fluxo e tudo mais, ele vai ocasionar espuma. Mas essa espuma é uma espuma diferente, não é aquela espuma que a gente tem no copo de cerveja, não. Vai ser uma espuma aerada, sabe? O nosso produto vai ficar cheio de bolinhas nele. Ele ficando aerado, ele vai ocupar um pouquinho um volume maior dentro do seu misturador. Daí você adiciona a espuma para que ela... Você adiciona o antiespumante para que ele disperse, para que ele quebre toda essa espuma. E aí você inicia a agitação. Você adicionou o produto já moído no misturador, adicionou o antiespumante, começa a misturar tudo para que ele fique homogêneo.
Gente, estamos acabando. Calma, calma, calma. Eu adicionei esse antiespumante, comecei a misturar, já homogeneizei tudo. Sabe o espessante que a gente fez lá no começo? Agora é hora de adicionar ele. Bom, o espessante ele vai ajudar que essas partículas já moídas fiquem suspensas na formulação. Então o que eu tenho que ter? Uma solução homogênea. Vou adicionar esse espessante, vou homogeneizar ele bem na minha solução, para que, de novo, em cada ponto do misturador que eu coletar uma amostra, eu tenha a mesma proporção de todos os ingredientes utilizados na formulação. Essa é a característica da suspensão concentrada. O meu ingrediente ativo, ele não está solúvel, mas ele está uniforme sim na minha formulação. Por que eu tenho que fazer isso? Para evitar que... Para que ele tem que estar todo homogêneo? Para que eu tenha uma formulação mais estável e para que eu evite que ela decante e tudo mais. Certo? É essa a nossa formulação SC. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram sugerir alguma coisa, deixe nos comentários aqui desse vídeo, deixe no comentário dos outros vídeos, que a gente vai estar respondendo vocês. E a intenção aqui é sim compartilhar informação, é sim crescer cada vez mais em conhecimento. Muito obrigada pela participação de vocês. Um forte abraço e tchau, tchau.